aqui na aula, mas o sistema está meio devagar. Está gravando, César, mas eu tentei ver o número de alunos, mas está meio devagar o sistema. Não, tranquilo, mas de cabeça era isso, era só por curiosidade mesmo. 35, 30 e poucos alunos. Bom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, alunos e alunas, à Teoria Geral do Crime, essa disciplina que é a segunda disciplina de Direito Penal do nosso curso. E eu fiz questão de estar na aula de abertura dessa disciplina para apresentar um grande colega, um grande amigo que a UBRA me apresentou, que é o querido professor João Alexandre Neto Bittencourt. O professor João Alexandre é professor da UBRA já há alguns anos, na área de penal e processo penal. Inclusive tem um grupo de estudos de destaque há alguns anos com pesquisa científica na área penal, e também já teve a oportunidade de apresentar resultados das suas pesquisas acadêmicas na parte de segurança pública em 2 congressos que nós realizamos presencialmente em Torres. Então, esse é o primeiro semestre que o professor João Alexandre estará conosco como professor do campus da UBRA Torres, né? Ele segue também nos outros campos, mas é a primeira vez, e de pronto aceitou o convite. E quero já, de imediato, agradecer, professor João, a disponibilidade, a compreensão e o aceito desse compromisso, que é de conduzir a turma de Teoria Geral do Crime ao longo desse semestre. Essa turma, ela é uma turma muito dedicada, conheço individualmente praticamente todos. Ela é uma turma que começou no meio da pandemia, ou seja, eles ingressaram na UBRA e 2 semanas depois parou tudo. Então, é uma turma que superou muitos desafios e muito dedicada, muito comprometida com as questões acadêmicas, superou todas as dificuldades. Eu tenho muito orgulho de cada um desses alunos que está matriculado nessa disciplina, porque foram os meus alunos no semestre passado em Fundamentos de Direito Penal e Criminologia. Então, sei de que estou falando, sei do comprometimento desses alunos e tenho certeza que será um semestre muito proveitoso entre o professor João Alexandre e essa turma, agora já avançando na parte de Teoria Geral do Crime, que é o objeto, então, da disciplina. Então, professor João, com muito carinho, com muita lealdade, quero mesmo agradecer de coração o aceito e desejar aí um excelente semestre. E sabe, pode sempre contar comigo, assim como também vocês, os alunos, podem sempre contar conosco. E eu vou estar sempre à disposição aí na coordenação, tá bem? Então, passo a palavra ao professor João. Tá bem, eu que agradeço, professor César, o convite para ministrar essa disciplina, né, por algumas questões, digamos assim. A primeira, para conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, né, para ter essa interação com outras pessoas, para receber experiências, né, porque a aula é uma troca, né, eu vou aprender muita coisa com pessoas novas, né, vou tentar passar o que eu sei, mas eu vejo essa interação, e isso me faz sempre tentar buscar novas parcerias, novos amigos, novos conhecidos, né. Então, esse é um dos motivos. O outro motivo também, né, por conhecer há algum tempo já o professor César também, uma pessoa muito bacana, totalmente acessível, disponível, pronto para trabalhar, também jamais deixaria, né, de atender aí um convite, um pedido do amigo. E acho que também deixar claro, até eu falei isso no vídeo da apresentação para esta turma, que é a parte que eu mais me identifico no direito penal, é a teoria do direito penal. Porque é uma parte que há uma concatenação lógica entre, uma sistematização lógica, né? Eu vou dar a teoria do crime que eu tenho amanhã, crimes em espécie, que é amanhã, lá dá o artigo 121, aí paro, dou 122, não há uma logicidade como tem essa, tá certo? É verdade. Eu fiquei bem contente e sei que eu tenho uma enorme responsabilidade agora, são uma brincadeira os queridinhos do coordenador, né? Então, a turma também é uma responsabilidade enorme.
Muito obrigado, professor César, então. Agradeço. Muito obrigado, professor João. Uma boa aula a todos e alunos também. Uma boa aula. Espero que estejam ocorrendo tudo bem, acesso ambiental e tudo mais. O coordenador, sempre quando tem essa fala, ele tem que deixar à disposição, porque sempre tem algum probleminha. Então, qualquer coisa, estamos aí à disposição. Dá um sucesso à turma e bom trabalho e bons estudos a todos aí, tá bem? Valeu. Obrigado, César. Um abraço, então. Um abraço. Até mais. Bom, então continuamos por aqui, né, pessoal? Que eu gostaria de primeiramente conhecê-los, né? É uma curiosidade, até por esse motivo que eu acabei de falar, da interação, né? Da ideia de aprender com vocês, de também passar algo para vocês. Eu pediria que vocês, obviamente não é obrigado, né? Enfim, são todos adultos, mas que abrissem a câmera, falassem o nome, de que cidade, sendo que eu não sei, Torres, são todos de Torres, né? Torres é um dos melhores campos que a UBRA tem, né? E eu tenho curiosidade, eu já fui, obviamente, em Torres, mas é uma cidade muito grande para comportar tantos alunos assim, né? Esse ano mesmo, Torres, creio que tem entrado mais alunos do direito em Torres do que até em Canoas. Do que Cachoeira nem vou falar, né? Mas do que Torres. Então, eu vou me apresentar aqui novamente, e aí eu gostaria que vocês falassem aí de onde vocês são, quem quiser falar alguma coisa a mais, o que pretende fazer, qual semestre. É bom falar qual semestre para mim ter uma ideia também do como eu vou interagir com vocês. Então, eu me chamo João Alexandre Bittencourt, eu moro aqui em Cachoeira do Sul. Estou na UBRA desde 2012, campus Cachoeira do Sul e campus Canoas, graduado em Direito, especialista em Educação para os Direitos Humanos, fiz mestrado em Integração Latino-Americana, e agora estou vivendo uma experiência muito bacana, ainda bem que foi antes da pandemia, até, que é o doutorado na Argentina. Então, como eu fui para a Argentina em 3 oportunidades para estudar, eu tive essa convivência com pessoas, além dos argentinos, claro, né, com colegas do Equador, Equador, Colômbia, acho que esses 2 países, além da Argentina. E alguns até da África, falavam até português. Então, foi muito interessante, né? Hoje, quem está estudando lá está fazendo virtual, aí perde a melhor parte, que é a interação. Foi muito bom para mim conhecer essas pessoas de outras culturas, a gente troca ideias por WhatsApp, né? Talvez eu possa até trazer alguém para falar com vocês, sobre alguma coisa, se for de interesse de vocês, desse pessoal. Tem outras experiências, outras ideias, foi muito interessante. E é isso que também me motiva, né, a ir a outros campos, para conhecer novas pessoas e ter novos aprendizados. Eu lidero um grupo de pesquisa em criminologia, como o professor César falou. Já publicamos 2 livros, fizemos pesquisas, né, empíricas e teóricas. Eu tenho um livro, quem quiser, está desatualizado, por isso que eu não indico. Eu escrevi um livro sobre teoria das penas em 2014 e não consegui atualizar ainda. Mas ele está disponível gratuitamente em e-book, é Teoria das Penas, só colocar o meu nome na perse.com.br. É só baixar gratuitamente, perse.com.br, só colocar todo o meu nome lá, João Alexandre Neto Bittencourt, que ele aparece. Se alguém tiver interesse, algumas coisas, tirando a jurisprudência, os demais, algum artigo, mudou agora com o pacote anticrime, o demais está tranquilo. E eu gosto, então, do direito penal, essa parte acho a melhor, teoria geral do crime. E eu também ministro as cadeiras propedêuticas, que eu gosto muito, teoria do direito, teoria do Estado, e direitos humanos, as coisas assim. Acho que é isso, pessoal, essas são as minhas experiências, né? Eu gostaria de ouvir vocês aí, o nome, de onde qual semestre, se quiser falar o que pretende fazer, enfim. Eu sou a Andressa, uma das mais tagarelas da turma, então o professor vai me ouvir. Que bom.
Eu sou graduada em Psicologia e agora curso Direito. Eu não sei direito qual semestre eu tô, porque eu estou cursando há 3 semestres, mas como tem um aproveitamento, eu tô mais ou menos pelo 5º, eu acho. Não sei, eu vim pensando em trabalhar na área de família. Na psicologia, eu atuava muito na área social. Eu me formei em 2017 e eu trabalhei na área da educação e no CRM, que é o Centro de Referência à Mulher. E durante todo esse tempo eu senti falta do exercício do direito, assim, nas relações mesmo que existiam, enfim. Na área da educação também eu trabalhava com famílias, então isso me trouxe para o direito. Então eu acho que eu trabalharia na área da família, mas agora eu já estou com um pezinho também na penal. Então não sei, talvez eu una tudo. Que bom, Andressa, tu já fez um bom caminho, agora eu diria que está no caminho mais correto. Direito é algo, não estou falando de profissões agora, mas é algo instigante, no mínimo. É algo muito. Eu sou apaixonado pelo direito, há 30 anos estudo direito, por não ser uma ciência exata, tanto quanto como a psicologia, não é, né? É algo muito interessante, né? Faz a gente ir ao mundo aí em busca de conhecimento e de ideias para poder trabalhar com direito, né? É de Torres mesmo, Andressa? Eu sou natural de Torres, mas atualmente eu resido em São João do Sul, que é uma cidade pertinho, aqui na divisa, é Santa Catarina já, é passagem para Praia Grande. Ninguém conhece porque é uma micro cidadezinha, mas é bem pertinho de Torres. Tá bom, obrigado, Andressa. Quem é a próxima cobaia? Evelise. Boa noite, professor. Não quer abrir? Meu nome é Evelise. Eu tô no... Não, que eu tô com um problema na minha câmera do meu. Tá bem. Eu tô no 6º semestre de Direito. Atualmente não tô em área nenhuma, ainda tô procurando uma oportunidade, né? E é isso. Eu também gosto muito do curso que eu escolhi, sou fascinada, mais falando, e é isso aí. Torres, Evelise. Não, eu sou de São Francisco de Paula. Eu moro, na verdade, eu não moro na cidade, eu moro na Rota do Sol. Ah, tá. Valeu, obrigado. Uhum. Boa noite, professor João. Ai. Pode falar, Aline. Então, vamos lá. Tá, obrigada, Isa. Eu sou a Aline, sou de Xangri-Lá, estou no 3º semestre, é a minha 2ª graduação. Tá, ok. Obrigado. Isadora. Tudo bom, professor João? Boa noite, colegas. Como visto, meu nome é Isadora, eu moro em Tramandaí. Atualmente, né, desde o primeiro contato que eu tive com o direito, que foi quando eu estagiei na delegacia aqui de Tramandaí, a minha paixão foi pelo direito penal, sabe? Então, eu acho que após formada, após graduada, se eu não seguir com concursos, né, que eu também gostaria muito de entrar dentro da polícia, né, neste ramo policial, eu gostaria de seguir a advocacia como penal. E eu tô no 2º semestre recém do curso de Direito. Ok, obrigado. Quem mais se aventura? Boa noite, eu sou a Monique, sou aqui de Torres. Tá me ouvindo? Sim, sim. Estou no 3º semestre, trabalhei em torno de uns 5, 6 anos em tabelionato de notas, então o meu contato maior com o direito é voltado para a parte civil, conhecimentos que eu tenho. Não esperava fazer direito quando comecei a trabalhar
era só para trabalhar, mas fui me apaixonando e acho que é o meu caminho. Então, estamos aí, vamos ver o que me reserva. Ok, obrigado, Monique. Quem mais? Oi, Caroline. Boa noite, é a Caroline, de Tramandaí. Eu estou no 3º semestre. Já é a minha 2ª graduação. Que beleza, nada como os pessoal todo da praia, passando um bom verão. Eu estou vendo algumas colegas minhas ali do semestre passado, a Aline, eu vi que a Andressa também foi minha colega, acho que a Priscila, a Evelise também, se não me engano, e desculpa se eu não vi mais alguém aí. Tá bom, obrigado, Caroline. Prazer. Quem mais quer falar? Ninguém mais se aventura? Bruna? Boa noite, meu nome é Bruna, eu venho da Unisul, é meu primeiro semestre na UBRA, mas eu curso o 5º semestre agora. Unisul, Santa Catarina? Isso, Araranguá. Ah, e tu moras em Torres? Eu sou de Torres. Ah, sim. Tá bem, obrigado. Alguém mais? Boa noite, professor. Consegue me ouvir? Ouvi sim, pode falar. Meu nome é João Guilherme, fiz o primeiro semestre em Santa Catarina, daí, como eu mudei de estado, eu me inscrevi na UBRA, né, e agora estou fazendo o primeiro na UBRA, meu 2º semestre. E acho que é isso. E mora em Torres agora, João? Não, eu sou natural de Arroio do Sal, daí eu fui morar em Santa Catarina, daí comecei a cursar lá, só que daí eu tive que voltar para cá por causa da pandemia, perdi meu emprego lá. Daí agora eu estou em Arroio do Sal e assim que começar a presencial, vou fazer essa ligação de Arroio do Sal e Torres. Sim. Quantos quilômetros dá? É pertinho, uns 30 quilômetros. Ah, tá. Mais perto que a minha casa, que é a cidade. Valeu, João. Quem mais quer falar? Okay. Ninguém mais deseja falar? Tá bem, se ninguém quer, não tem problema. Então, eu agradeço a vocês que falaram, né? A Andressa disse que é tagarela, que bom. Esse é um problema que a gente tem no EAD, é não ter participação efetiva. A maioria das turmas não participa. Aí tem que perguntar, e mesmo perguntando não respondem. Isso é um prejuízo para a aprendizagem, pessoal. Tem que haver esse feedback, essa pergunta, essa dúvida, ou até relatar uma experiência. Vocês podem interromper a minha aula e relatar as suas experiências. Nós podemos conseguir algo de positivo na construção do nosso conhecimento nessa disciplina com as experiências de vocês e com as minhas experiências. Então, não se inibam, isso é importante para o aprendizado, né? Mas é um desafio. A maioria não quer falar, não quer ligar a câmera, o professor fica sozinho. Talvez, não sei se aconteceu, em algum momento eu tenha falado sozinho no semestre passado, né? Porque fecha a câmera, né? A gente não sabe se tem ou não tem. Mas a gente está aqui para isso. Eu quero dizer para vocês que quem está ligado aí, tem alguma afinidade com o direito penal, doutrinariamente, academicamente, é algo muito lindo, apaixonante, né? Não sei se no campo profissional é a melhor alternativa, mas o que eu tenho para mim é que tudo que a gente busca com efetividade, com disciplina, com comprometimento, a gente alcança, né? Então, fazer concurso, ok, não há dúvida, né, no direito penal. Advogar, por exemplo, eu não sei, eu não advogo, assim, estou aqui no escritório com os amigos, mas eu não advogo. Minha função, eu fui funcionário público por 30 anos, o que eu faço no momento é escrever, dar aula e me dedicar ao doutorado. Eu vim aqui no escritório, como eu estou agora, vim de dia, mas não advogo, assim, então eu não sei das possibilidades financeiras. Mas, como eu disse, tudo que a gente quer, a gente consegue, tendo muito esforço, muita disciplina.
eu sempre afirmo para os meus filhos, né? Quando uma porta fecha, a gente dá um passinho para o lado e bate na outra. Não dá para desistir nunca, né? Isso é o segredo de obter sucesso. Vocês estão aqui nesse curso para ter sucesso profissional na vida de vocês. Portas vão se fechar. É só dar um passo para o lado, abrir, dar um passo para o lado e bater que outra vai abrir. Então, não pode desistir nunca. Então, eu quero reafirmar, né, meu comprometimento aí com o ensino, né, com essa interação, pedindo, solicitando a participação de vocês. Dizer que vocês podem me chamar a qualquer momento, interromper a qualquer momento. Se precisarem falar comigo fora do horário da aula, podem usar qualquer rede social, mas já vou avisar que eu entro no Facebook, eu não entro, é muito difícil. Talvez uma vez a cada 10 dias. No Instagram, nem diariamente eu entro, não dá tempo, é muita correria. Então, se quiserem falar comigo, total disponibilidade, via WhatsApp. Né? WhatsApp eu respondo assim que der, que é meio rápido, né? Mas as outras redes sociais não dá tempo. Tem muita coisa para fazer, correria grande. E até 1 da manhã estou disponível sempre para vocês, que é o horário que eu começo a terminar meus estudos ali para endereçar para a cama, né? Depois, 7h30 da manhã também já estou online à disposição de vocês, né? Então, mas normalmente pelo WhatsApp. Podemos criar um grupo de WhatsApp? Eu acho que podemos. Alguém se voluntaria? Quem é que colocou ali? Deixa eu ver. Se não for eu, a Mônica que se cria, tá? Se não for eu, tô ok, eu não vou criar, porque dá muito trabalho, né? Se bem que dá para fazer aquele coletivo, né? Mas alguém cria, então, aí. Eu vou colocar meu telefone aqui. Daí já podemos criar um grupo de WhatsApp. Deixa eu ver as mensagens aqui. Boa noite, desktop, professor César, seu áudio tá ruim aqui, Tramandaí, atendimento às pessoas, tá ok. Podemos criar um grupo de WhatsApp. Aí a Monique disse que vai criar, tá? Então eu já vou colocar meu telefone aqui. Aí. Em Andressa, já vamos avisar ele, né, que a gente realmente não temos horário para fazer perguntas. Não tem problema, à disposição. Sempre que eu estiver acordado, estou à disposição. Não há problema nenhum, não se constrange. Eu não gosto de formalidades. De preferência, não me chamem de senhor. Não gosto, eu sou mais velho que vocês, tenho 50 anos, completei meio século agora, dia 20. Mas eu não gosto de formalidades. Então, não me chamem de senhor, não tem rodeios para falar comigo, vão direto ao ponto. Eu vou passar 2 coisas para vocês aqui antes de a gente começar a aula, rapidamente, para não ficar muito maçante. Primeiro, assim, a questão do horário de aula, pessoal. Se tiver participação de vocês, a gente vai o quanto for necessário. Agora, se não tiver participação, 50 minutos estou encerrando a aula. Se a aula de só o professor falando nessa forma virtual, 40 minutos de aula equivale a 2 horas tranquilamente. Rende o que renderia, o que faria em 2 horas de sala de aula. Sala de aula tem uma risada, tem brinca, escreve no quadro, vai ver o que um está fazendo. Então, 40 minutos, só o professor falando, pode ter certeza que rende 2 horas de sala de aula. Então, a minha aula, se ninguém colaborar, ninguém participar, vai ser aí 50 minutos, 1 hora, estou terminando. Se participarem, a gente vai quanto tempo quiser, não tem problema nenhum. E o TDE já está à disposição lá, para vocês fazerem, uma vez por semana, vai ficar aberto a semana toda, né? Deixa eu colocar aqui, abrir a página, vou compartilhar, peraí que eu não compartilhei. Vou compartilhar, vou abrir lá a página para mostrar para vocês algumas coisas que eu coloquei lá. Tá, agora vai compartilhar. Vocês estão vendo o aula aí, aberto?
Sim. Tá. Então, aqui tem um bloco introdutório, tem um plano de aprendizagem, que nós vamos ver agora também. Tem uma sala de interação, quem quiser se apresentar, eu já fiz a minha de um videozinho, pode ser por escrito também. Eu coloquei um livro aqui, mas é em espanhol, pessoal. Mas é bom de ler. O espanhol, para quem não está bem acostumado, lê no contexto, lê uma frase ou duas, consegue entender. E é bom para aprender um pouco também, né? É uma carta que o professor lá do México escreveu, tem boas dicas sobre como estudar, como se portar na faculdade. Aqui tem um bloco de atividades semipresenciais, todas já estão abertas, são 1, 2, 3, 4, 5. As 5 já estão abertas, as atividades que você tem que desenvolver. Tem uma aqui que já fecha dia 20 de março, está aberta desde agora, e as outras também estão abertas, e todas com prazo de encerramento conforme o calendário. Professor, Oi. boa noite. Boa noite. Vou me interromper. É que no meu aula não aparece nada. Diz que essa turma não tem roteiro de aprendizagem. Não sei se é só no meu que está acontecendo isso, ou se de mais algum colega. No meu também. Tá, então também. obrigado. Obrigado, já vou solucionar o problema. Tá aqui, tem que clicar aqui. Ó. Eu esqueci de clicar numa chavezinha aqui. Na realidade, como é que vocês conseguiram entrar, então, em sala de aula sem o link? A gente tinha recebido o e-mail. Ah, tá. Isso, a gente recebeu pelo e-mail. Tá. Agora deve estar aberto para vocês agora. Tá bem? Então, continuando, qualquer coisa me interrompa. Aqui estão as semipresenciais. Aqui tem um bloco de material permanente, pessoal. O que é isso? O link da aula vai ser sempre o mesmo, não vai mudar nunca, então você já vem aqui, já cliquem, que vai estar disponível. E todo o material de estudo já está aqui. Claro, alguma coisa complementar eu posso passar para vocês depois, um texto, um vídeo, mas o nosso conteúdo está aqui, eu vou mostrar para vocês depois. Ele é um link, vocês vão apertar, clicar nesse link, e ele vai direcionar, da primeira à última aula está aqui. E aí, depois, nós temos o bloco das aulas, né? Aqui está a aula de hoje, que eu achei que vocês estavam acessando, foi uma falha minha, então esqueci de clicar lá no roteiro. Então, tem uma sala de interação para tirar dúvidas sobre o que nós discutirmos hoje, sobre o tema. Hoje eu coloquei o link da aula, mas não vou colocar mais, ele está aqui em cima no bloco de material permanente. Só botei hoje, porque eu achei que vocês estavam acessando, poderiam ter dúvida. Aqui está o PPT, que eu pretendo usar hoje. Quase todas as aulas eu vou usar PPT, e aí eu vou inserir no dia da aula. E aqui está o TDE, para resolução de vocês. Sobre o ambiente aula, ok? Alguma pergunta? Tá. Alguém já ok, por mim, professor. Tá. Alguém já acessou aí, vê se está funcionando agora? Sim, está funcionando, tudo certinho. Obrigada. Tá, ok. Eu que agradeço. Vamos ver aqui o plano de aprendizagem, então. Dá uma olhada nele. Aqui tem a bibliografia, né, que é bibliografia básica. É a bibliografia que tem na Ubra, né, e que consegue acessar no Minha Biblioteca. Vocês todos têm acesso ao Minha Biblioteca. Alguém não sabe onde está o Minha Biblioteca? Ou todos têm acesso, todos conhecem? Tá, ok. Lá no Minha Biblioteca tem material de 2020, lá, material novo. Então, vamos retornar aqui para o plano de aprendizagem. Bibliografia, então, né? O principal livro que nós temos aqui é o Zaffaroni. O César Roberto Bittencourt é ótimo também. Né? Também uso ele bastante. Depois, nas aulas aqui, tem os conteúdos que nós vamos estudar, né? Que vamos ver a partir de hoje. Atividade semipresencial já está lá no aula. E vamos ver aqui a AP1, pessoal. O AP1, então, vai ser no dia 14 de 4. Ele vai ser colocado aqui no aula. Nesse dia nós não teremos
encontro, né? Vai ser colocado no ambiente aula, e eu disponibilizo em torno de 3 dias para realizar. Não é necessariamente tem que realizar naquele dia, no dia da aula. Tem uns 3 dias aproximadamente, é o prazo que eu disponibilizo. O que eu uso como avaliação? É em torno de 10 questões objetivas e umas 3 dissertativas. Mais ou menos isso, né? Sobre o que nós vimos. Conteúdo que não vimos não pode ser pedido. Alguém está pedindo para ingressar aqui? Então, retornamos. Depois continuamos com os encontros aqui, os nossos conteúdos. AP2, dia 26/5, mesma situação, em torno de 10 questões objetivas, em torno de 3 dissertativas, em torno de 3 dias para responder. Depois teremos avaliação semestral, dia 7/7. Isso, prestem bem atenção, tem uma modificação. A AP1 vale 1.5, a AP2 vale 2.5, forma 4. Avaliação semestral, 6, forma 10. A avaliação semestral, eu também posso dar em torno de 3 dias para vocês responderem. Mais ou menos o mesmo número de questões das anteriores. E quem não atingir o grau 7, vocês já sabem, no dia 21/7 é uma prova final. Essa prova final é período fechado, 3 horas para resolver. Então, quem for a substituição, provavelmente vai não necessariamente sejam 3 horas, porque eu vou botar durante a tarde. As provas eu já coloco durante a tarde, quando normalmente eu consigo. Então, a avaliação final, no meio da tarde vai estar disponível, à meia-noite vai encerrar. Essa não tem como dar prazo, porque tem que fechar as notas e encaminhar ao autoatendimento. Alguma pergunta sobre isso? Quanto ao TDE, então, normalmente vou priorizar questões dissertativas, porque nós estamos no ano do ENAD, né, e nós precisamos aprender a interpretar e a escrever. Fizemos uma avaliação sobre a última prova do ENAD, tá, que os alunos da UBRA fizeram. A boa notícia é que não está perdendo para ninguém, está na média, né? Não está abaixo de nenhuma outra instituição, está na média. Mas, por vezes, a média é baixa. E quando eu digo baixa, eu não estou falando de 10%, 20%, estou falando de mais alto, 50% da questão da disciplina tal, 60%, 40%, em acertos. Mas a gente notou, nós, professores reunidos aqui em Cachoeira, que o maior problema é a dificuldade, ou não querer ler, porque a prova é longa, pode ser, ou dificuldade de interpretar, porque nós estamos acostumados, pelo menos aqui, em fazer as provas muito mais objetivas, tipo o modelo OAB, que é o que vocês vão enfrentar, né, em concurso. Mas o ENAD está pedindo diferente, e a gente viu que o maior problema, todos os conteúdos das questões tem nos nossos planos de aprendizagem. Todos os conteúdos os professores identificaram como dado em sala de aula, talvez com menos profundidade, pode acontecer, pode fazer uma pergunta com mais profundidade, mas tudo nós identificamos como presente nas nossas aulas. O maior problema era conseguir interpretar, ou alguns não querer ler, né? Preguiça, cansaço. É uma prova de 80 questões bem extenuante. Então, nós vamos trabalhar um pouco mais nesse semestre com questões dissertativas, de lógica com justificativa, né? Mas eu já aproveito, né, para falar rapidamente do ENAD, que o ENAD, o aluno, ele não é avaliado, não sai a nota no currículo dele. Então, muitos se aproveitam disto e vão lá e nem resolvem, ficam um tempinho lá e vão embora. Isso prejudica a instituição. A instituição, se for muito mal, tem sérias consequências. Pode fechar vestibular, pode fechar pós-graduação, pode fechar o vestibular e não vai ter mais ingresso para o curso, né? E muitos alunos pensam, ou alguns alunos pensam, o problema não é meu, da instituição. Só que nenhum de nós, inclusive eu, podemos esquecer que todos teremos um diploma UBRA, né, que será apresentado no mercado de trabalho. Eu serei professor de uma instituição com nota péssima e vocês serão alunos de uma instituição com nota péssima.
Então, por isso que tem que ter o comprometimento do aluno. Não adianta não constar, se tem projetos, para que conste a nota no currículo como se fosse uma prova de uma disciplina qualquer. Mas, por enquanto, não tem. Só que nós temos esse problema. Isso vai ter consequência lá no mercado de trabalho, quando vocês forem procurar um escritório de advocacia, quando vocês forem querer fazer uma pós-graduação muito disputada, vão pegar o certificado, né, o diploma, isso aqui é da UBRA, a nota do ENAD, né, não recomenda ao aluno. Então, temos que ter esse cuidado, né, para não achar que, como não vai a nota individual no currículo do aluno, não precisa se esforçar. Nós temos que se esforçar e nós vamos trabalhar para isso. Nós temos esse desafio, então, de fazer uma mediação entre vocês saberem resolver uma prova do ENAD e também prepará-los para a prova da OAB, que é totalmente objetiva, né? Então, são diferentes. Mas nós somos alunos de direito, nós somos as pessoas, e eu digo isso não é como forma de agradar, de brincar, é com convicção. Nós somos do direito, nós somos capacitados para resolver esses problemas, de ter uma prova totalmente objetiva e ter uma prova totalmente dissertativa e interpretativa. Isso é a essência do direito, podem ter certeza. Todos os problemas que surgem políticos, que nós vivemos agora, são da essência do direito para resolver. Podem ter certeza disso. Vocês vão aprender isso no meio do caminho. Certo? Alguma pergunta? Nada? Viu? Só o professor fala. Tudo certo, professor. Então, tá bem. Vou passar para vocês muito rápido aqui. A gente vive esse problema do remoto, né? E acaba que não há participação. E eu vi isso, pessoal. Vou ser sincero com vocês, não escondo nada. Eu fiquei preocupado no semestre passado pelo número baixíssimo de alunos que ingressam na sala de aula. Não sei como vai ser com vocês, mas turmas que são no mínimo de 25 alunos no semestre passado, na minha turma entrava 10, 12, e eu comecei a ficar preocupado com isso, né? Então, estão perdendo a aula, e aí eu comecei a pesquisar com outros professores, provavelmente a minha aula deve estar péssima, pensei, né? Aí eu consegui descobrir com outros professores que algumas turmas entram 5 alunos, outras 0, ninguém ingressa, né? E o professor fica dando aula lá, tem que deixar gravado, né? Aí, dessa minha média de 12 a 15, eu fui buscar no meu canal do YouTube, porque eu coloco a aula lá, amanhã essa aula de vocês vai estar lá, aí e o link no aula, aí eu fui olhar, tá, eles não estão entrando, então estão assistindo depois. Ninguém, tem 2, 3 assistências daquela aula lá no canal do YouTube, né? E se deixar para acumular essas aulas, não vão assistir, pessoal, não tem como assistir pelo nosso acúmulo de atividades diárias. Então, eu peguei, achei muito interessante lá no site da Universidade de Bahia, Universidade dela Sur, Bahia Branca, Argentina, breves dicas sobre como estudar remoto. Então, eu vou passar rapidamente aqui para vocês. Então, aqui, técnicas para estudar à distância. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Ok. Então, veio do sítio da Faculdade de Direito da Universidade Nacional da Argentina, né? Bahia Branca, Universidade da Sul. A primeira dica é organizar o tempo. Então, a atividade não presencial permite utilizar o tempo para fazer outras coisas. Por isso, deve-se encontrar um equilíbrio. Então, deve determinar uma jornada exclusiva para o estudo. Tentem achar um horário da aula só para isso, né? Desligar o telefone, desligar a TV, pedir para o namorado se afastar um pouquinho, né? O cachorro, etc. Os estudantes EAD normalmente não dedicam 100% de tempo ao estudo. Por isso, melhor ser realista e estudar aquilo que realmente pode, né? Então, pegar aquilo que pode fazer para ter um bom aproveitamento. Não adianta eu abraçar o mundo e fazer tudo de maneira mediana apenas. 3, aproveite ao máximo as novas tecnologias, né? Então, aqui eu citei fóruns, redes sociais, videoconferências, né? Eu tenho assistido muitas videoconferências em toda a América Latina, isso foi uma coisa boa. Assisti na Itália, assisti em Portugal, na Espanha. Motivação.
né? Então, deve haver constância e paciência, não afrouxar a persistência, tem que ser persistente. Estabeleça prioridades, pessoal. Qual é a prioridade mais urgente de vocês? Estudo, é aula tal, eu preciso mais de tal disciplina no momento, hoje. Faça resumos, isso é uma boa técnica. Quando o professor está falando, para se manter focado, fazer resumos do que o professor está falando. Isso é uma boa técnica. Mapas mentais, etc. Amplie seus conhecimentos, consulte fontes complementares, né, para estudos à distância e obtenha o maior êxito possível. Nunca fique em dúvidas, pergunte para o professor, vão para os fóruns ali, me mandem mensagem, procurem nos livros. Complete as tarefas dos prazos determinados. É aquilo que eu falei, se começar a acumular a aula, não vão assistir, podem ter certeza disso. Eu tenho 4 aulas para assistir, vai começar a dar problema. E o último, tem um local de estudos. Eu sei que às vezes nem todos têm, mas se conseguir um local de estudo é o ideal. Eu já não tive, em algum tempo de estudante, era presencial, mas eu queria estudar, não tinha um local de estudo, estava na sala, no quarto. Dá para fazer, mas quem conseguir se fechar num local, melhor. Né? Como diz, eu ouvi numa palestra de um representante da OAB, o aluno de direito, nós todos somos eternos alunos, é aquele que fica ao lado. O que ele quis dizer com isso? Que, pela nossa necessidade de leitura, pela nossa necessidade de dedicação, pela nossa necessidade de estar sempre estudando, né, ser disciplinado, acaba que nós ficamos numa sala e a nossa família fica ao lado, lá, vendo TV, sei lá, jogando, etc. E nós ficamos, isso é uma verdade. Eu senti quando ele falou isso por mim. A gente acaba ficando meio que à margem. Não estou dizendo aqui, não posso namorar, não posso ir no cinema, não sei o quê. Pode, mas pode ter certeza que é um pouquinho menos que os demais. Né? A nossa situação é um pouco diferente. Porque pensem assim, imagina, e eu digo isso porque imagina vocês todos estão aqui buscando alguma coisa, com exceção de um ou outro que esteja aqui para busca somente do conhecimento, mas a maioria de vocês está aqui porque quer algo no futuro. E o que tem acontecido, pessoal? Muitas pessoas que não se dedicam se formam e caem a casa. Não tem o que fazer, continuam no mesmo serviço que faziam antes, no mesmo trabalho. Não estou falando que é indigno fazer o trabalho que fazia antes, nem sei que trabalho é nada, não estou falando isso. Mas estou dizendo, se alguém ficou 5 anos e tem um objetivo, aí no último dia, ou nos próximos anos, após a formatura, não muda de vida, ou não encaminha uma pretensão, né? É complicado. Então, por isso que não dá para perder tempo. Tem que se dedicar aos estudos, para chegar lá no 5º ano e ter pelo menos um foco. Eu gostaria de saber se alguém mais teve essa dificuldade. Qual é a dificuldade? Deixa eu ver aqui. Já leio a mensagem. O que eu queria dizer é que quando chegar lá no final da faculdade, você tem que ter no mínimo um foco. Para concurso. Claro que talvez não vá passar no primeiro mês, no primeiro semestre, no primeiro ano, mas se manter focado estudando e já com um bom lastro de estudos. Deixa eu ver a mensagem aqui. Gostaria de saber se mais alguém teve essa dificuldade. Qual é a dificuldade? Só consegui entrar agora. Helena, talvez seja pelo link, eu esqueci de habilitar o roteiro, talvez seja por isso, não sei se tu tinha o link, ou era a internet, enfim. Se foi do link, eu esqueci de habilitar. Agora está habilitado lá o ambiente aula. Bom, não tinha roteiro, agora tem. Eu esqueci de habilitar. Pessoal, tem colegas aí que estudam pelo celular ou ninguém? Só precisaria dessa resposta. Alguém estuda mais pelo celular? Às vezes, sim. Hoje eu estou pelo celular. Tá, então a gente não pode fazer algumas coisas. Então, porque com o celular ainda não funciona. Então a gente vai ter uma outra estratégia. Eu vou habilitar aqui o perguntas e respostas, daí acho que eu consigo ver o que vocês estão perguntando, aí fica mais fácil. Ativar o pergunta e resposta. Vocês devem ter recebido agora aí uma possibilidade de fazer perguntas. E se quiser abrir o microfone, melhor ainda.
Bom, para finalizar essa apresentação, eu vou passar rapidamente um slide sobre... Vocês já ouviram falar na nova metodologia da UBRA, que o aluno é protagonista, a metodologia por competência? Então, a gente tem, faz um ano isso já, uma nova metodologia que a UBRA vem implementando em outros cursos no Brasil também, que é a chamada metodologia por competências, né? Eu vou tentar passar muito rapidamente, até porque a gente está se adaptando nesse processo, qual é a ideia de metodologia por competência e qual é a ideia da nossa disciplina. A ideia não é mais conteudista, mas eu vou colocar aqui, muito rapidamente. Ver se ele abre aqui. Está aqui. Bom, agora eu não vou ver vocês, mas aí mas acho que eu consigo ver vocês aqui. Deixa eu ver. Não consigo ver vocês. Qualquer coisa, abram, e nem as perguntas, abram o link, o microfone, se quiserem perguntar alguma coisa. Então, aprendizagem por competências. É um aprendizado menos conteudista, né? Ele é focado nos desafios do mundo atual. Então, o que a UBRA quer com essa e outras instituições, com esse novo modelo de aprendizagem, é que o aluno tenha habilidades e aptidão para resolver problemas, que seja alguém que tenha capacidade e habilidade de resolver problemas, não de decorar conteúdos. Se entende que, na atualidade, profissionalmente é algo muito importante, que os empregadores buscam as pessoas que têm capacidade, né, de iniciativa, que têm capacidade de resolver os problemas que chegam, né? Então, é a qualidade de apreciar e resolver um problema envolvendo a sua capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade. Capacidade do aluno de mobilizar recursos visando a abordar e resolver uma situação. Eu quero dizer com isso, com essa última frase aqui, é que, na parte de vocês, e minha como estudante também, é buscar esse aprendizado. Eu tenho que me mobilizar recursos para mim conseguir aprender, me aprofundar nos estudos. Então, o que eu vou passar para vocês aqui, vocês têm capacidade, têm condições de mobilizar recursos, ir para a internet, ir para outras provas, ir para bibliotecas, para livros, e conseguir aprofundar. Essa é a ideia, então, né, de ter essa capacidade de iniciativa e de busca. O aluno tem que ser o protagonista. Por isso que nós temos a metodologia TDE, para o aluno ter um aprendizado como protagonista. Aqui tem um conceito, uma outra explicação para mostrar a relação prática entre competências e habilidades pode ser feita a partir da leitura de um gráfico. O leitor deve ter capacidade de observar as informações contidas no mesmo. Tem que ter capacidade de olhar, verificar, ver as informações que estão no gráfico, que serão associadas a conhecimentos desenvolvidos ao longo do aprendizado. Então, eu olho as informações do gráfico e busco no meu cérebro, no meu intelecto, as informações que eu aprendi ao longo de um determinado período e que têm ligação com aquelas informações do gráfico, para então que ele consiga uma compreensão que será utilizada para a solução de uma situação, problema. Aqui está dizendo que eu não tenho que decorar, que quem decora esquece. Quem decora não aprende tudo. Eu tenho que entender, e para entender eu tenho que compreender. E por isso que nós temos que ter um processo que o professor passa, e o aluno também ajuda nesse processo. Não fica apenas decorando, ele participa, ele busca, ele encontra ferramentas, então, para se aprofundar no que o professor passa. O aluno que tem que ser o protagonista para ter um aprendizado importante. Note que há conteúdos e habilidades envolvidos, informação e conhecimento. E aqui uma tela que fala das competências do curso de Direito. Tem uma resolução do MEC, e eu coloquei só aqui, meia dúzia só, tem muito mais, para vocês entenderem o que o MEC nos cobraria como alunos de Direito. Interpretar e aplicar as normas, como vocês já sabem, são muito mais do que uma lei, então tem que interpretar.
demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídica, com o objetivo de propor soluções e decidir questões no âmbito do direito. Essa eu vou repetir. Adquirir capacidade durante o nosso estudo, então, durante o nosso período de universidade, para desenvolver técnicas de raciocínio, aprender a pensar, raciocinar, pessoal, e de argumentação jurídicos, com o objetivo de propor soluções e decidir questões no âmbito do direito. Então, eu tenho que ter conhecimento, pensar, refletir e encontrar a solução para o nosso problema jurídico. E desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais de direito, ou de caráter interdisciplinar. E chegando aqui quase ao final, sobre o que nós temos como objetivo nesta disciplina. Eu formei aqui uma espécie de um mapa. O primeiro arco, que é esse grande aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer funcionar a caneta aqui só um pouquinho. Aqui. Primeiro arco, que é esse aqui, esse grande aqui, é o principal, é o objetivo geral da nossa disciplina, que está aqui, ó. Entender a necessidade de sistematizar um caminho lógico do fato punível para a proteção da pessoa. Então, o objetivo geral é entender que há necessidade de sistematizar um caminho do crime, do fato que é considerado crime, para proteger as pessoas. Porque aí torna todos iguais. Se a pessoa cometer um fato típico, antijurídico e culpável, após uma análise se concluir que o fato realmente é típico, antijurídico e culpável, a pessoa vai ser punida. Se não for, se faltar um dos elementos, não vai ser punido. Então, o arco geral, o objetivo principal da nossa disciplina, é entender a necessidade de ter esse sistema, esse caminho lógico do que é um crime. Os nossos alunos, né, principalmente se fossem de primeiro semestre, chegam com a ideia, né, da aplicação literal da lei. E não é isso, a gente tem diversas nuances na aplicação de uma lei. Não é apenas literalmente no Código Penal e aplicar, até porque seria impossível. Não tem como o legislador criar tantos fatos quantas condutas são praticadas pelo ser humano. O próximo arco, que é esse azul aqui, que é o arco intermediário, é identificar e compreender os elementos do crime em seu conceito analítico. Nós vamos trabalhar um semestre todo no conceito analítico de crime, entender todos esses elementos, para saber se há um crime ou se não há um crime. Segundo arco, que é esse aqui, compreensão dos elementos das fases constituidoras do crime e as possíveis exclusões. Faltou algo aqui, exclusões, né, do crime, da teoria do crime. Então, nós temos que compreender, sair daqui entendendo quais são os elementos, que nós já temos aqui, mas quais são as possíveis exclusões de um desses elementos para que não haja um crime. Depois, um primeiro arco específico, que aí já é basicamente o nosso conteúdo, foca na compreensão do fato típico e seus elementos. Segundo, foca na compreensão da ilicitude. Terceiro, na questão da imputabilidade do indivíduo. E quarto, nos institutos dos erros e da codelinquência. Então, o que nós temos que saber, e essa é a ideia da aprendizagem por competência, é que o nosso objetivo geral é esse aqui: entender a necessidade da estruturação, da sistematização da teoria do direito, porque isso é uma proteção para todos nós. Isso aqui eu já falei algumas coisas. Ok, é isso. Alguma pergunta, pessoal? Não, professor, para mim está tudo bem claro. Então, tá ok. São 8 horas, a gente vamos dar uma trabalhada inicial no conteúdo, então, hoje, um pouco mais. O nosso conteúdo, a partir de agora, ele é
essa primeira parte ele é muito teórica, pessoal. Então, não se assustem, não se apavorem, porque nós vamos tratar ali hoje, na próxima aula, de escolas, de teorias, para depois a gente entrar, então, especificamente na teoria do delito. Tá? Daí algo mais prático, um pouco mais prático. Mas hoje, esses primeiros encontros são bem teóricos, então não se assustem. Eu não mostrei o material para vocês, deixa eu mostrar rapidamente aqui. Esse material aqui é o link que está lá nos materiais permanentes. Está todo o nosso conteúdo do semestre aqui. Vocês estão vendo, eu acho. Está todo o conteúdo aqui. Do primeiro... Oi? Eu não consegui acessar esse link, deu um erro para mim na hora que eu tentei ele entrar. Então eu vou confirmar. Eu já vou colocar ele ali no chat. Eu não consigo entrar no link também. Ok. Bom, aí está o link também. E eu vou revisar lá no ambiente aula para ver o que está acontecendo. É para ser de acesso livre. Não sei se talvez, não sei se tem alguma exigência de e-mail, Gmail, talvez. Mas, enfim, alguém tente aí e a gente vai conversando. Então, ele está aqui, todo o material. Né? Nós vamos começar a utilizá-lo aos poucos, e vocês já podem ir dando uma olhada nele. Alguém tentou acessar aí? Agora abriu, tá? Ok. Mas eu vou revisar lá, eu não entendi por que não deu certo também. Eu vou revisar lá e aí vocês tentem de novo para ver se... Não pode ter problema no ambiente aula. Então vamos adiante. Eu vou fazer aqui o PowerPoint. Eu entrei com o nosso e-mail da Ubra e não abriu. Tá, então é algum problema lá no link mesmo que eu vou revisar, mas agora deu certo, tá aí no chat, já tá bom. Para começar, pelo menos. Então vamos lá. Agora não consigo ver vocês. Quando tiverem dúvidas, quiserem interagir, vocês falem. Então, ok. Teoria geral do crime, parte geral do Código Penal. Nós temos 3 conceitos de crime. 2 eu vou passar a informar a vocês e 1 é o que nós vamos estudar. Então, o crime, sob o ponto de vista material, é aquela conduta que é elegida pela sociedade, né? Uma conduta grave, elegida, entre aspas, pela sociedade, e o que o legislador acaba, então, tipificando como crime. Então, esse conceito de crime material, ele é antes de existir o crime. Quando se criou o tipo penal do furto, é porque se notou que havia necessidade. A sociedade clamava por segurança que não fosse vítima de furto. Então, o legislador cria o tipo penal para defender o bem jurídico patrimônio. Então, afetam bens caros à sociedade, essas condutas que afetam bens importantes à sociedade. É prévio, então, já falei, ao Código Penal, né? E exemplo aqui, a vida, o patrimônio, dignidade sexual. Então, se notou que isso era necessário para viver em comunidade, a sociedade exigia uma proteção desses bens jurídicos, e aí o legislador, no passo seguinte, cria o conceito formal, a lei, né, de crime. O conceito formal é aquele que está na lei. Artigo 1º do Código Penal diz lá que não existe crime sem lei anterior que defina. O conceito formal, então, é a própria lei que é criada, no nosso caso, pelo Poder Legislativo Federal. Lei penal, somente Poder Legislativo Federal. Para o Poder Legislativo Estadual criar lei, depende de uma lei complementar que o artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal estabelece.
que os estados até poderão criar leis penais, desde que lei complementar autorize. Essa lei complementar não existe. Bom, esse conceito formal de crime, que é o que nós conhecemos por tipo penal, é um instituto garantidor, porque ele garante que não vão me punir por condutas que eu nem sabia que seriam crimes. Então, só vou ser punido se existir uma lei. Então, é uma garantia para nós. Não há lei, não serei punido. Pode que nós não gostemos de algumas situações. Por exemplo, teve uma época, vocês devem ter acompanhado isso, acho que foi no ano retrasado, não foi no passado, foi de pandemia. Eu lembro que eu falei em sala de aula, então foi no ano anterior, provavelmente 2019, que ocorreu que alguns indivíduos, né, que eu nem sei se estava chamado de indivíduo, entravam em transporte coletivo e ejaculavam nos braços das mulheres, nas mãos que estavam sentados. Então, o tipo penal que inicialmente foi enquadrado foi no estupro, mas isso não é estupro, né? Aí enquadraram no tipo de contravenção penal, importunação ofensiva ao pudor. É algo que nem pena não tem, muito brando. Então, nós tínhamos um problema, não tínhamos um tipo penal adequado. Aí o legislador, vendo que era um bem caro à sociedade, conceito material de crime, bem jurídico ali, a questão de dignidade sexual, né? Criou, então, uma lei, um tipo penal. Esse tipo penal garante que os indivíduos que praticarem o delito serão punidos e os que não praticarem não serão punidos. Então, por isso que é um conceito de crime, o tipo penal é um garantidor. Está vinculado a uma pena, se é criminal tem que ter pena criminal, e o crime difere de contravenção penal. Crime é uma coisa, contravenção penal é outra. Alguns chamam contravenção penal de crime anão. Crime, segundo a Lei de Introdução ao Código Penal, artigo 1º, é toda conduta punida com reclusão ou detenção. Reclusão ou detenção. E a contravenção penal é toda conduta punida com prisão simples. Essa é a diferença. E aí ambos têm multa para ser colocadas cumulativamente, alternativamente, também com a pena privativa de liberdade. Então, a Lei de Introdução ao Código Penal, artigo 1º, estabelece que crime é toda contravenção, toda conduta punida com pena de reclusão ou detenção. Prisão, toda contravenção penal é toda conduta punida com prisão simples. E ambas têm multa que podem ser trabalhadas conjuntamente. Exemplos aqui de crimes formais também, artigo 121, homicídio, matar alguém, artigo 155, furto, subtrair para si ou para outro em coisa alheia. Então, olha aqui, ó, vida é o bem jurídico protegido pelo conceito material de crime, foi elegido para ser criada uma lei, e essa lei está aqui, ó, artigo 121. Patrimônio é a mesma coisa. Era algo importante para a sociedade, foi entendido que deveria ser criada uma lei, então esse bem jurídico, patrimônio, é protegido pela lei. Conceito material é anterior ao conceito formal. E o conceito analítico, pessoal, esse é o que nós vamos estudar durante todo o semestre. Ele é estruturado, ou ele estrutura os elementos do crime, ele sequencia os elementos do crime. Ele é uma sequência, mas é interrelacionada. Para mim saber se existe um crime, primeiro, eu vou sempre trabalhar da esquerda para a direita. Eu estou falando aqui de um fato típico, antijurídico e culpável. Então, como ele é estruturado dessa forma, fato típico, antijurídico e culpável, essa sequência é interrelacionada. Primeiro eu vou ter que saber se é um fato típico, para depois pular para a ilicitude, para depois pular para a culpabilidade. Então, é uma aplicação relacionada, aqui ficou aplicação racional, quer dizer, do direito penal. Aplicação racional do direito penal. O conceito analítico de crime é o que nós vamos estudar a partir de agora. Passaremos todo o semestre estudando esse conceito, o que é o crime sob o ponto de vista analítico. Os outros dois a gente não vai ver mais. Material, bem jurídico, elegido pela sociedade. Formal é a lei criada pelo Congresso Nacional.
Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Professor, Pode falar. me desculpa a ignorância, mas por muitas vezes a gente escuta falar do crime quanto à conduta, que eles usam a expressão, mas o crime foi um crime material, foi um crime formal. Essa parte eu não consigo entender. Tá bem. Eu não lembro se faz parte da minha apostila, mas não há problema nenhum. Eu vou falar com você sobre isso. Eu acho que até faz parte, Aline. Se eu não me engano, eu vou falar sobre isso quando nós tratarmos do crime consumado e do crime tentado. Faz parte, sim. Tem nessa apostila que eu passei para você. Mas, assim, o crime material é aquele crime que deixa vestígios, que ele tem um resultado material. Ele causa uma modificação na natureza da situação. A gente diz que ele tem um resultado naturalístico. Exemplo, matar alguém. Qual é o resultado material? É um corpo. Furtar. Qual é o resultado material? É a inversão da posse de um objeto. Né? Crime formal. O crime formal também há previsão de resultado no tipo penal. Porém, ele não exige que este resultado se concretize para consumar. Para mim, então, está ligado à consumação e à tentativa, a tua pergunta. Para mim, consumar, dizer que o crime foi consumado, no crime material, eu tenho que ter esse resultado naturalístico, essa modificação na natureza. Então, para mim, consumar um homicídio, tem que ter um cadáver. Para mim, consumar um furto, tem que ter a inversão da posse do objeto. O crime formal, ele prevê um resultado natural, mas ele não exige para consumar. Exemplo, artigo 316 do Código Penal, concussão. Exigir ao funcionário público, em razão do cargo, vantagem indevida. Bom, como ele é um crime formal, ele não exige o resultado. Qual seria o resultado? Vocês poderiam me dizer, pensem, vou repetir o tipo penal. Artigo 316, Código Penal, concussão. Exigir ao funcionário público, em razão do cargo, vantagem indevida. Qual seria o resultado desse crime, de uma exigência do servidor público? Olha, ô professor. Oi. O crime se consuma com o simples fato dele exigir uma... Isso. Fala, João. Pelo fato de ele ser funcionário público, né? Por isso. Talvez por isso seja formal. Não é por isso. Não é por isso, mas... Por causa que não é muito específico. Ele é mais brando, sabe? Ele está exigindo o quê? Acredito que seja isso, não? Não. Primeira coisa, guarde o seguinte. O crime formal, ele prevê resultado, tanto quanto material, no tipo penal. Matar alguém prevê resultado, uma morte. Não tem como consumar sem ter uma morte. Quando eu digo exigir, que é o crime formal, para si ou para outra, exigir o funcionário público em razão do cargo vantagem indevida. Qual é que pode ser o resultado? Eu queria que você me dissesse. Qual pode ser o resultado desse tipo penal? No homicídio é uma morte, um cadáver. E nesse? Ele tem a vantagem. Exato, ele recebeu a vantagem. Esse é o resultado material. Há uma modificação naturalística na situação. Quando ele exigiu, ele recebe. Mas a grande diferença dos crimes formais para os materiais é que ele não precisa do resultado natural para consumar. Aí vem o que tu falou ali. Ele exigiu, é só prestar atenção no verbo. Exigiu, consumou. Se vai receber ou não vai, não interessa para fins de consumação. Isso é um crime formal. Então, guarde, crime material e crime formal. Temos um tipo penal. Ambos têm conduta e previsão de resultado. Crime material é obrigatório ter o resultado para consumar. Matar alguém tem que ter um morto. O formal não necessita o resultado para consumar. Exigiu, consumou. Se vai ter resultado, se vai receber a vantagem, como a Andressa falou, não interessa.
vai receber, não vem ao caso, o crime está consumado. É só prestar atenção no verbo, exigir, outro verbo, solicitar na corrupção passiva. Solicitou, consumou, se vai receber ou não vai, não vem ao caso. Para que interessa isso? Alguém saberia me dizer? Para que eu tenho que saber se um crime é consumado ou tentado? Vocês podem me dizer, eu vou dar uma dica, para a questão da pena. Isso é verdade. Mas existe uma outra situação ainda. A pena de consumada é maior que tentada. Mas qual a outra situação? Para a situação de flagrância. Flagrante. Só vai haver flagrante nesse momento, no crime formal da consumação. Então, não adianta eu querer, por exemplo, prender alguém em flagrante por um homicídio se ele matou um cara há 3, 4 dias. Né? Tem que ser naquele dia ali, naquelas horas. No formal, exigiu, consumou prisão em flagrante. Não é possível, como a gente vê na TV, é errado, prender em flagrante 10 dias depois, quando vai se levar a vantagem indevida. Não é mais flagrante. Flagrante é no momento do ato consumativo. Ok? E tem mais um que a Aline não me perguntou, que é o crime de mera conduta. São 3 tipos de crime. O crime material, formal e o crime de mera conduta. O de mera conduta, a grande diferença para os 2 anteriores é que ele não prevê resultado no tipo penal. Por exemplo, raciocinem, pensem em metodologia por competência. Vamos lá. Invadir e permanecer em casa alheia sem consentimento do autor. Artigo 150 do Código Penal, invasão do domicílio. Invadir ou permanecer em casa alheia sem o consentimento do proprietário. Vocês conseguem enxergar qual é o resultado disso? Se eu mato alguém, tem um corpo. Se eu exijo uma vantagem, eu posso receber a vantagem. Se eu ingresso para uma casa sem o proprietário autorizar, tem como vislumbrar algum resultado disso? A posse? Posse de quê? Não tem. Não tem resultado previsto. Eu ingresso e permaneço. O que vai acontecer lá dentro? Não sei. Não sei se eu vou receber vantagem devida, não sei se eu vou pegar um objeto que seria um furto, não sei se eu vou bater no cara que seria uma lesão, não sei, é ingressar e permanecer. Então não há previsão de um resultado. Esses são os crimes de mera conduta. Mas no caso tu já tá infringindo aquela lei, no caso. Sim, é crime. É crime. Na realidade, deixa eu me expressar melhor. Existe um resultado, mas o resultado é jurídico, não existe um resultado natural. A lei diz que tu não pode ingressar na casa de alguém sem autorização desse alguém. Então, se é um resultado jurídico, não poder ingressar na casa de alguém. Mas não há um resultado natural, como no homicídio em cadáver, como no furto, inversão do patrimônio, como na concussão, o recebimento da vantagem devida. Então, esse é o crime de mera conduta, são poucos. Né? Ok? Consegui? Pode falar. Desculpa, eu não consegui entender muito bem esse mera conduta. O senhor poderia me explicar Vamos. Deixa eu ver se eu abro um novo aqui. Estão enxergando aí o PowerPoint branco? Sim. Sim. Crime material. Bom, ele não quer funcionar aqui a caneta, então vamos sem caneta mesmo. Acho que ele tem que dar um comando aqui, se eu não me engano. Não vou perder tempo com isso. Não é opções do ponteiro ali? É isso que eu estou procurando, mas ele não está abrindo. Ó. Não é embaixo ali do tela?
Aqui, isso, aqui. Tá. Então, vamos lá. Crime, obrigado de quem me deu a dica. É que eu tenho que, como é que a minha câmera é muito alta, que ela está em cima do computador, eu tenho que baixar muito a tela e às vezes eu não vejo bem ali. Crime material. Crime material é aquele, então, que tem a descrição do fato, mais o resultado. Exemplo, artigo 121, que é matar alguém. Então, aqui eu tenho fato. Matar alguém é o crime, é o fato, é a conduta proibida. O resultado disso é uma morte, e essa morte é um cadáver, um corpo. Esse é o resultado. Houve uma modificação na natureza. O natural é a pessoa estar viva. Quando pratica a conduta descrita no tipo penal matar alguém, há uma modificação na natureza. O resultado há um resultado naturalístico que se modificou, que é a presença de um corpo. Matar alguém exige um corpo. Então, crime material tem o fato descrito como proibido e tem a exigência do resultado, né, para que consuma o delito. No furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, o resultado é inversão da posse. Quando eu subtraio, eu pego o bem de alguém. Essa é a inversão da posse. Esse é o resultado naturalístico que surgiu da conduta, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. No homicídio, então, a conduta é matar alguém. Alguém é uma pessoa que tem que ser morta. Há uma inversão, há um resultado naturalístico, que é uma pessoa morta. Para consumar esse delito, eu tenho que ter o fato, matar alguém, e tenho que ter o resultado, que é o corpo. Então, para consumar, tem que ter os dois. Vamos lá, crime formal. Crime formal. Eu tenho o fato proibido, mais o resultado previsto na norma penal. Então, quando eu digo, artigo 316, exigir o funcionário público, em razão do cargo, vantagem indevida. Então, a conduta proibida está aqui, exigir ao funcionário público em razão do cargo. Exigir, tá? O resultado está aqui, vantagem indevida. Então, qual é a diferença do crime material para o formal, se em ambos exige para consumar, fato, né, e resultado, conduta e resultado? A diferença é que, deixa eu retificar uma última coisa que eu falei aqui. Qual é se ambos têm na conduta, isso que eu queria falar, se ambos têm na conduta o fato e o resultado. Ambos têm no tipo penal o fato e o resultado. Qual é a diferença, então, de um para o outro? Se crime material e crime formal prevê no tipo penal a conduta proibida mais o resultado, qual é a diferença de um para o outro? É a consumação. Para consumar o crime material, eu preciso desse resultado. Para consumar o homicídio consumado, tem que ter uma morte, tem que ter um corpo. Furto consumado, tem que ter a inversão da posse, eu peguei o objeto de alguém. E no formal, para consumar, eu só preciso que ocorra o fato, o verbo. Nesse caso aqui, é exigido. Aqui consumou, eu não preciso. Consumou. Eu não preciso do resultado para consumar. Se receber a vantagem, o funcionário exigiu, consumou. Se receber a vantagem, pode ter um aumento de pena, né, na aplicação da pena, lá no direito, lá nas fases de aplicação da pena. Tá?
Então, nós temos aqui o crime material que exige para consumar a prática da conduta e mais o resultado. Os crimes formais exigem a prática da conduta proibida, mas não exigem o resultado para consumar. Vocês conseguiram entender agora? Tá, então Sim. o formal só exige o fato. Isso. Realizou o verbo, consumou. Se vai agora entendi. ou não a vantagem, o resultado não interessa. E o material, sim. A maioria dos crimes são materiais, pessoal. Então, peculato é um crime material. Não, é material, sim, não é formal, é material. Porque o peculato é um furto praticado por servidor público. Ele é um crime material. Tem uma inversão da posse, pega do patrimônio público, né? O bem inverteu a posse. E o de mera conduta, professor? O de mera conduta, ali, o exemplo que eu dei, que são poucos, no tipo penal do artigo 150, que diz ingressar e permanecer sem autorização do proprietário. Então, ingressar é a conduta proibida. Ingressar ou permanecer. Mas qual é o resultado? Não. Só diz ingressar ou permanecer sem autorização. Não prevê um resultado, não prevê uma morte, não prevê uma lesão, não prevê um furto, não prevê uma vantagem indevida. É só ingressar e permanecer sem autorização. Ele não prevê nenhum resultado. A gente diz que isso é um resultado jurídico, né? Então, ele ingressou, consumou. São muito poucos os crimes. Um outro exemplo é reingresso de estrangeiro. Um estrangeiro que foi expulso ou deportado, ele reingressa no nosso país. Reingressou, mas para quê? Não prevê resultado no tipo penal de reingresso do estrangeiro. Não pede ali para ele matar alguém, não pede que ele subtraia, não pede que ele bata em alguém, não pede nada, só reingressar. Então, também não tem resultado natural. A gente diz que é um resultado jurídico. Reingressou, consumou, não tem nenhuma possibilidade de nenhum tipo de resultado. Esse é o crime formal. Certo, pessoal? Alguma pergunta sobre isso? Certo, entendi agora. Obrigada. Não, agora ficou bem explicadinho. Tá bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes da gente entrar nas teorias lá. A gente já está indo para uma adiantada da hora. Posso fazer uma pergunta, professor? Claro, com certeza. Então, o sequestro, ele é um crime formal, porque tu sequestrou, automaticamente não precisa, é como... Tu sequestrou, ponto, tá feito, não interessa o resultado. Se tu vai conseguir pedir o resgate, enfim, tá feito. É um formal ou não, tô errada? Vamos ler aqui o tipo do sequestro. Deixa eu abrir o Código Penal aqui. Na realidade, esse crime é um crime contra o patrimônio. Esse crime é um crime material. Ele exige que... Vamos dizer aqui. Material, ok. Vamos ver aqui, Código Penal. Peraí, deixa eu ver só o tipo penal, que eu já nem me lembro o tipo. Eu acho que não é privar de liberdade, né? Vamos ver aqui. Ctrl F. 8. Extorsão, 5.9. Extorsão mediante sequestro. Sequestrar, tirar a liberdade da pessoa com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem. Esse crime aqui não precisa da vantagem, é um crime formal, o raciocínio está certo. Tirou a liberdade da pessoa, consumou. Se vai receber ou não o resgate, não vem ao caso. Ok, obrigada. Sequestrar é privar da liberdade. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou passar. Falta só mais um slide aqui, então a gente encerra a aula. Isso aqui é bem tranquilo, é muito... Se bem que... Deixa eu ver uma coisa. Tá. Alguns conceitos que existiram e que existem ainda sobre o conceito analítico de crime. Nós temos aqui, eu tenho 3 aqui para mostrar para vocês. Né? Tem mais. Né? Existiu, que não é utilizado hoje, um conceito quadripartido de crime, que era proposto por um grande doutrinador, Basileu Garcia,
e ele dizia que o crime, no seu conceito analítico, é um fato típico, ilícito, culpável e punível. Então, tinha 4 elementos, ó: tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. A crítica a esse sistema, e ele não tem mais uso, é a punibilidade, que não seria um elemento do crime, sim uma consequência do crime. Né? O indivíduo praticou um crime, vai ser punido. Então, não poderia estar presente como um elemento do crime. Então, por exemplo, na prescrição, o que é uma prescrição? É a perda do Estado do direito de punir. O Estado perde o direito de punir em virtude do transcurso de um determinado tempo. Então, nesse caso, por exemplo, não seria crime. Se o fato é típico, ilícito, culpável e punível para ser crime, como eu não vou conseguir mais punir alguém que praticou um delito e prescreveu, eu estou sustentando que não há crime. E está errado. Existe um crime. O indivíduo pode matar alguém e não ser punido pela prescrição. Mas ele cometeu um crime, é crime, ele só não vai ser punido. Então, a punibilidade não pode estar dentro do conceito, porque se eu adotar esse conceito, quadripartido, eu estou dizendo que o crime é um fato típico, ilícito, culpável e punível. Então, o indivíduo que praticou um furto e prescreveu, ele não praticou crime, por essa teoria. Na realidade, ele praticou um crime. Então, esta punibilidade não pode estar presente no conceito de crime. Exemplo, a prescrição, que o indivíduo que comete um crime, o crime prescreve, ele não é punível, não vai receber uma sanção, mas ele continuou praticando o crime. Houve o crime, ele praticou o crime, só não vai receber uma pena. E quando o autor diz que o crime é um fato típico, ilícito, culpável e punível, ele está dizendo, então, que não tem a punibilidade, o indivíduo não vai ser punido porque prescreveu, então não seria crime. E é crime, só que não pode ser punido. Certo? Entenderam essa questão? O problema é o elemento punibilidade. Alguma pergunta? Bom, depois eu posso voltar, se for o caso. Temos 2 conceitos que são utilizados. Esse aqui é menos utilizado. Conceito bipartido de crime. É defendido pelo Mirabete, Kleber Masson. Eles dizem que o crime é um fato típico e antijurídico. Fato típico e antijurídico. Não tem o terceiro aqui, que é a culpabilidade. Então, a culpabilidade, para esses autores, é um pressuposto da aplicação da pena. Ou seja, se o indivíduo é culpável, não faz parte como elemento do crime, mas sim ele vai receber uma pena por ser culpável. A crítica é: o criminoso menor de 18 anos teria que receber uma pena. Nós sabemos que ele não recebe. Por quê? Por esta teoria, o indivíduo com menor de 18 anos que mata alguém, ele pratica um fato típico, previsto no artigo 121 do Código Penal, e antijurídico, porque é contrário à lei. Então, eu tenho que dizer que o adolescente cometeu um crime. Né? Então, essa é que esse indivíduo aqui é inimputável. Eu teria que dizer, então, olha, o adolescente praticou um fato típico antijurídico, então ele é um criminoso, mas não vai receber a pena, mas ele é criminoso. A gente sabe que ele não é criminoso, porque ele é inimputável. Outro exemplo, a coação moral irresistível. O gerente de um banco tem a sua família alvo de uma quadrilha fortemente armada que invadiu sua casa, deixam a família, então, como alvo e levam ele ao banco e determinam que ele abra lá o cofre para pegar o dinheiro que tem no cofre do banco. Esse gerente, ele cometeu um fato típico, furto, antijurídico, é contrário à lei. Só que, por essa teoria, eu tenho que dizer que ele cometeu um crime, então, mas não vou punir, apenas isso. O gerente do banco é um criminoso que eu, Estado, bonzinho, não vou punir, ou eu, juiz, não vou punir. Então, esta é a crítica. Agora, olhem a diferença para essa teoria. Tripartida, que é defendida por Nelson Hungria, César Roberto Bittencourt, e a maioria dos doutrinadores, a maioria do direito
defende essa teoria, e essa teoria é utilizada, e essa que nós vamos estudar. Para essa teoria, o crime é um fato típico porque está no tipo penal. Antijurídico, que é contrário à lei. E culpável porque o indivíduo é imputável, aqui o menor de idade, ó, o adolescente, ele é imputável, o adolescente infrator é inimputável, ele tem consciência da ilicitude, que o que ele cometeu é errado, é crime, e não é exigível outra conduta dele. Aqui, ó, na coação moral irresistível, não é exigível outra conduta desse gerente de banco. Então, por essa teoria, o gerente do banco não comete crime, porque falta o elemento inexigibilidade de conduta diversa. Na realidade, não é exigível outra conduta do gerente do banco. Exigível outra conduta. Ok, pessoal, entenderam mais ou menos, ao menos essas três teorias sobre o conceito analítico de crime? Sim, prof. Tá, a que nós vamos estudar é o conceito tripartido de crime. É esta a teoria que vige mais no mundo. Já existem outras ideias que ainda não tomaram conta do cenário jurídico, por enquanto nós temos esta, que atende às nossas necessidades. A bipartida tem o problema, então, do gerente do banco, que seria um criminoso e deixaria de ser punido, do adolescente infrator, que seria um criminoso e deixaria de ser punido, e a quadripartida lá, por exemplo, na prescrição, né, que pela teoria quadripartida não seria crime o ato praticado pelo indivíduo quando prescreve a possibilidade de punir, quando prescreve aquele crime. Na realidade, ele é um crime, só que não pode ser punido. Então, as duas teorias, tanto a bi quanto a quadripartida, não explicam algumas coisas para nós. A tripartida explica melhor. Ok? Alguma pergunta, algum comentário? Não entenderam? O método de aula está bom? Querem modificar? Falei muito rápido, muito lento? O que vocês acham desta situação que ocorreu hoje? Dessa forma? Ótimo, professor. Ficou bem explicado, na minha opinião, né? Ainda mais quando o senhor usa a caneta e o senhor escreve junto, tudo. Então, ficou muito bem explicado. Tá ok, tá tranquilo. Da minha parte também, ficou bem claro. Bem explicado, bem... Então, tá bem. Só esqueci de avisar para vocês, já que a Isadora falou que eu escrevo, quem chamar dizendo que não entendeu a minha letra perde um ponto. Então tá, pessoal. Então, desejar para vocês uma boa semana. Nos encontramos na próxima quarta. Tem um TDL para vocês resolverem. Podem me chamar se tiverem dúvidas. E esse TDL a gente conversa um pouquinho sobre a resposta dele no início da próxima aula. Né? Não vai ter correção individual, vai ser uma correção coletiva. A gente conversa sobre ele. Ou eu escrevo alguma coisa e boto no aula ali. Enfim, mas a ideia é essa. Então, desejo a todos aí uma ótima semana, né? Vamos nos cuidar ainda nesse período difícil, né? Para nos encontrarmos e estarmos bem na próxima aula. Um abraço, então, boa noite aí a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.